Olá, está no ar o programa TV Uniceub. Eu sou o Weber Arruda, estudante de jornalismo e vou apresentar o programa deste domingo. Hoje tem arte, política internacional e reflexão. A agência de notícias traz um documentário sobre tatuagem. Em estúdio, os professores explicam a crise na Venezuela. Tem ainda uma homenagem ao Dia dos Pais e um passeio por algumas das obras de arte mais importantes do Brasil e do mundo. O programa TV Uniceub está começando agora. Diogo é ex-aluno do Uniceub, professor de educação física e pai de primeira viagem. E mesmo com tantas atividades, ele consegue dar conta de todas elas e ainda com mais prazer ao lado da filha. Ele conversou conosco sobre o significado da paternidade para essa nova geração. Veja só. Diogo, o que é ser pai? Ser pai é um dom e acho que todo ser humano deveria experimentar, todo ser humano do sexo masculino deveria experimentar essa experiência, pelo tanto de mudança que isso provoca, a responsabilidade, o amadurecimento que o ser humano ganha a partir do momento que ele se torna pai. O pessoal de casa deve estar se perguntando por que a gente está fazendo essa entrevista aqui na academia. Explica aí para quem está em casa. Bom, eu sou profissional da educação física, trabalhei dentro de uma academia há 10 anos, dessa academia inclusive, né? Depois que saí daqui como profissional eu ainda me mantenho aqui como aluno e isso faz parte da minha vida. E a Elisa, ela vem comigo todos os dias praticamente para a academia. Na correria do dia a dia ela tem que participar do treino do papai e da mamãe. Como que é dividir as responsabilidades, tarefas, que muitos pensam que é só da mãe, como cuidar da criança, cuidar do filho? Olha, em primeiro lugar é um prazer. Eu fui o primeiro a trocar a fralda dela, o primeiro a dar banho. Você não pode ter um filho e deixar de cuidar dele, ou então jogar tudo nas costas da sua mulher. Nenhum homem aguenta uma mulher sobrecarregada mais de uma semana. Então, assim, além de ser prazeroso, acho que é questão de consciência mesmo, de parceria. Eu acho que o casamento ele só dura se os dois tiverem um plano em comum, e criar um filho com certeza tem que ser um plano em comum quando se tem filhos. E sua esposa, o que acha disso? Minha esposa no começo não gostava muito de trazê-lo porque é um ambiente que tem muito barulho e tal. Quando o neném é mais novo, as pessoas colocam muito medo na gente sobre questão de doença, de contato com outras pessoas e tal. Mas hoje em dia ela já se adequou, assim, já se conformou com a ideia, porque eu insisti tanto também para trazer, que eu sempre gostei muito de trazer, de receber o carinho da galera e tal. Eu acho muito legal e se muitas mães tivessem essa ajuda, iria optimizar muito o tempo delas, né? E da mesma forma que também optimiza o tempo do pai, porque mesmo que o pai ajude, se ele fica em casa, ele simplesmente está em casa. Se ele vem para cá com a criança, ele também está otimizando o tempo dele. Eu acho bacana e muito interessante, né? Porque apesar de ser uma criança, a gente não pode deixar ser empecilho, né? Tem que trazer junto, tem que treinar junto, não pode parar. Eu acho justo, né? Por que só a mulher que tem que participar, né? Acho que o filho é dos dois. Eu acho que hoje em dia, né, no mundo que nós estamos, a necessidade também da mulher trabalhar, já que os dois querem ter filho, formar uma família, eu acho que tem que participar, não é só a mulher que vai levar filho para a academia, para o trabalho. O pai também pode fazer isso, né? Essa situação não me causa espanto, porque eu tenho uma filha de 10 anos e desde bebê ela frequenta a academia. Até eu conheci o Diogo aqui na academia, o Diogo foi testemunha desse meu convívio, desse meu contato com a Ana Flor, sempre trazendo ela à academia. São tempos modernos, né? Somos pais modernos. Eu acho que o casal ele deve trabalhar em harmonia, em prol da casa, né? Quem não quer estar dos lados dos filhos, né? É um prazer. Que mensagem que você deixa para os pais que estão nos assistindo em casa agora? Valorizar muito a família, dar sempre um bom exemplo. Costumo dizer que você pode falar 1000 vezes com a criança que não adianta, mas se você der um exemplo, ela vai te imitar em relação àquilo que você fez. Acho que, apesar de muita coisa que eu tenha falado, é basicamente isso. Feliz Dia dos Pais, galera! Agora com vocês o quadro Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. O assunto de hoje é tatuagem. Olá! Começa agora mais um Agência em Ação.
O tema dessa semana está marcado em nossas peles. Vocês já pensaram em fazer uma tatuagem? E você, Renata, tem alguma? Recentemente eu fiz uma, Larissa, com a minha irmã. A gente tatuou família para eternizar esse laço que a gente tem. Que fofo! E você, tem alguma? Tenho algumas. Sim. Algumas quantas? Então, eu tenho 9 desenhos espalhados pelo meu corpo que eu fiz em momentos que marcaram minha vida. Corajosa! E foi pensando nisso que a gente fez um documentário para falar não dos tatuados, mas sim dos tatuadores. A gente conversou com eles para saber de onde eles tiram inspiração para colocar a arte deles no nosso corpo. E também conversando sobre a responsabilidade que eles têm de não errar, né? Bom, a gente não pode passar o nosso filme inteiro para vocês aqui, mas a gente separou um trechinho. Tá, o que é tatuagem pra mim? Bem, a tatuagem é mais o que eu tô levando como o profissional, mas também o meu lado artístico, a minha forma de expressar, sabe? É minha vida agora, tipo, é o que eu gosto de fazer e eu me sinto bem fazendo isso. Você tem que aprender, você vai aprender muito com a tatuagem, você vai aprender muito como estar lidando com os clientes no seu dia a dia, você lidar com a tatuagem no seu dia a dia, você saber a sua forma de se expressar. Foi muito engraçado desse cara que veio aqui fazer uma tatuagem, ele não sabia nada de nada, ele só veio aqui fazer só pra desenvolver a ideia na hora mesmo, sabe? Aí quando ele começou a falar, ele disse que queria um beija-flor e tal, começava aqui, puxava uma asa pra cá, outra pra trás, e nisso a gente foi desenhando. E o processo da tatuagem a gente fez ele todo assim. Começou com um esboço que era só um beija-flor de linha mesmo, no final ele terminou todo aquarela, todo puxadão assim, ó. Porque toda hora a gente via, ele falava, não, faz um negócio pra cá, puxa uma paradinha aqui, e só... Tipo, a relação entre o cliente e o tatuador, sabe? Tipo, a tatuagem ela tem a sua forma de expressão mesmo. Tanto pro tatuador quanto pro cliente. Ele mesmo, o cliente, ele vai vir te procurar a partir do que você é na tatuagem, sabe? O fato da tatuagem ser eterna, o fato de todo o traço que você está fazendo ali, tudo que você está fazendo ali é para sempre na pessoa, é uma pressão psicológica gigantesca. Tipo, é verdade, não é mentira. Todo tatuador vai enfrentar isso e vai demorar muito tempo até ele ter uma autoconfiança que eu não tenho ainda. Quase nada, não tenho. Tem um carinho da adaptação. E aí, Renata, já tá pensando em fazer a próxima tatuagem? Tô criando coragem, desenvolvendo a ideia ainda. Olha, depois que começa é bem difícil parar, viu? Percebi. Bom, se você gostou do nosso filme, você pode conferir ele completo no nosso site. Curte, comenta, tudo nas nossas redes sociais. Até a próxima! E no próximo bloco vamos falar sobre a crise na Venezuela com 2 professores de Relações Internacionais. A gente volta já! Por causa das reservas de petróleo, a Venezuela já foi o país mais rico da América do Sul e agora atravessa uma crise tão grave que tem abalado até as estruturas dos países vizinhos. No Brasil, chegam cerca de 200 imigrantes todos os dias. Devido ao grau de violência, já se fala até em ditadura. Sobre esse cenário de desespero, o professor Henrique Moreira conversou com 2 professores do curso de Relações Internacionais. Confira! Mergulhada numa crise que parece não ter fim, a Venezuela se transformou numa fonte de preocupações, principalmente para os seus vizinhos sul-americanos. Crise econômica, crise política, desabastecimento, violência e um regime que se aproxima perigosamente de uma solução de força. Tudo isso transformou a Venezuela num país sem perspectivas e cada vez mais isolado no continente. Para falarmos da situação, cujos reflexos já chegam até nós, convidamos a professora Aline Canani, doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília, e o professor João Paulo Araújo,
mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, no Reino Unido, ambos professores do curso de Relações Internacionais do UniCeub. Professores, muito obrigado pela presença, é uma honra e um prazer tê-los conosco. Obrigada pelo convite, é um prazer. Professora Aline, vamos começar pela senhora. O que levou a Venezuela, um país com as maiores reservas de petróleo do mundo, a essa situação, chegar a essa crise que parece não ter fim? A situação da Venezuela é complexa e a gente não pode estabelecer um elemento exclusivamente que seja o responsável, né, pela situação em que ela se encontra. A gente precisa pensar o contexto histórico mais amplo, né, da situação da Venezuela. Então, eu tomaria aí pelo menos os últimos 20 anos para pensar a situação da Venezuela. Então, você tinha ali relações estreitas com os Estados Unidos, inclusive pela posição geográfica em que eles se encontram, né? Estão muito próximos e sempre tiveram muito alinhados, né? E aí você tem a eleição de Hugo Chávez, democraticamente eleito, e que se manteve no poder ao longo de muitos anos. Então isso representou com o socialismo bolivariano uma transformação muito grande do país, atendendo a demandas populares, né? Uma mudança no enfoque econômico que foi muito concreta. E aí, por fim, essa transição do Chávez para o Maduro, que deixa o seu sucessor, né, na figura do Maduro. Que não tem o mesmo charme. Que não tem o mesmo carisma, né? E aí é a mesma popularidade que tinha o Chávez, né? Então a situação muda muito nas mãos do Maduro. Mas esse problema, ele já vem, inclusive, da escassez, do desabastecimento, ele vem de mais longe. Mais tempo. Professor Paulo, de que maneira a crise na Venezuela nos atinge o Brasil? Bom, do período recente, da história recente, a Venezuela é um dos nossos parceiros estratégicos. Isso inicialmente por uma perspectiva ideológica, inicialmente com o governo bolivariano, enfim, nós tivemos esse socialismo do século XXI, ele se insere basicamente na região como sendo uma das diretrizes ideológicas. Enfim, nós temos os governos de esquerda na América Latina e nos últimos anos os venezuelanos têm sido nossos ótimos parceiros estratégicos, especificamente por uma questão geográfica e principalmente energética, que é um setor muito estratégico, inclusive o Brasil é internacionalmente reconhecido por isso. Mas de imediato, talvez um dos maiores efeitos que nós temos sofrido, é justamente esse movimento migratório que tem acontecido. Os refugiados, exatamente, nas nossas fronteiras. Há um posicionamento claro do governo recente em conceder abrigo para esses refugiados. Temos escutado, por exemplo, alguns prefeitos da região norte do país relatando alguns casos, enfim, de recebimento desses refugiados, desses migrantes. Então, talvez esse efeito imediato, as consequências imediatas sejam essa questão. Professora, o isolamento da Venezuela, a saída da Venezuela da OEA, a suspensão dela do Mercosul, isso pode agravar a situação? Os países sul-americanos deveriam, ao invés de isolar a Venezuela, buscar uma solução negociada? Aí que tá, é difícil você pontuar o que deveriam os países fazer, né? Agora, a questão da suspensão, por exemplo, no Mercosul especificamente, se deve a esse entendimento do rompimento com a ordem democrática, né? Que é uma das cláusulas da participação, ou seja, requisito para a participação dos países no Mercosul, a democracia nos países. Então, no momento em que Maduro resolve instituir essa Constituição, né? Essa constituinte agora, em oposição, porque aí você tem uma eleição de um parlamento que é da oposição. Então você tem uma oposição forte no país que se manteve ao longo do socialismo bolivariano, lutando e sendo perseguido por Chávez, né? Porque há uma criminalização da política, há uma certa perseguição dos políticos de oposição, né? Até violenta, né? Inclusive com violência. E aí você tem um parlamento que agora se opõe a Chávez,
né? Aí vai lá, faz uma constituinte. E aí ele resolve fazer uma constituinte para o quê? Para controlar o poder, ou seja, para não ter freios. Quebrar essa resistência do parlamento. Exatamente. E aí se entende, então, a interpretação que se deu é que isso romperia com a ordem democrática, e isso é que explica essa suspensão, né, do Mercosul. Uhum. Professor, que alternativas existem a Maduro? Existem alternativas? Eu imagino que o governo vive uma crise de legitimidade, né? E essa crise de legitimidade, a resposta dada tanto pela oposição quanto pelos governistas seriam ali o próprio mecanismo democrático. Então, tanto enquanto a oposição, em algumas semanas, faz um plebiscito para saber se eventualmente a população tem todo o interesse na manutenção do governo, o governo vem com uma resposta com o mesmo instrumento. E, enfim, então uma solução prática como eu disse, os estados vizinhos, os estados da região, eles têm sido muito duros com o posicionamento que eles têm tido acerca da política adotada na Venezuela, etc. Então, eu acho que talvez essa pergunta é uma pergunta em que os venezuelanos têm que dar, né? A resposta deles, né? Desculpa, a resposta tem que ser dada pelos próprios venezuelanos, né? Enfim, não somos nós aqui que temos essa prerrogativa, eu imagino. Professor, rapidamente, a crise da Venezuela, ela pode acabar repercutindo em outros países também de ideais bolivarianos na região, como o Equador e a própria Bolívia, e causar também esse tipo de problema nesses países? Aí seria um exercício de futurologia um pouco, né? Nós pensarmos assim, nessa repercussão para os vizinhos, né? Mas é possível. Mas eu não acredito, Não é provável. Não é provável. Isso porque, enfim, você teve uma onda de esquerda, um período de governos de esquerda, e você tem agora um novo momento, que eu entendo, né, nos países de... Talvez um esgotamento. Um esgotamento do modelo, né? Ou seja, você tem um reforçamento das oposições crescendo, ganhando espaço junto ao povo, ou seja, respondendo também à demanda do eleitor, né? Então, você tem esse debate político em cena. E aí, a probabilidade, então, é pequena? Acredito que seja pequena. Tá bom. Professores, eu queria agradecer a presença de vocês, e foi um prazer muito grande tê-los conosco aqui, e vamos convidá-los novamente em outras oportunidades. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado. Termina aqui mais uma edição do Estúdio Uniceub. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, um passeio pelo Centro Cultural do Banco do Brasil, na exposição Entre Nós. A gente volta já! Algumas das obras mais importantes do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, estão na cidade. O tema é a figura humana e está em cartaz aqui, no Centro Cultural Banco do Brasil. Hoje, nós vamos levá-lo para um passeio, juntamente com a professora de História da Arte, Déia Francischetti. A partir da escolha de algumas obras, não necessariamente as mais famosas, ela fala sobre a importância da arte. Visitar essa exposição é uma oportunidade da gente conhecer a história, principalmente a história da arte, fora dos livros, né? Uma história que a gente vê habitualmente todo dia. A gente estuda sobre isso, a gente fala sobre isso, a gente problematiza sobre isso sempre, mas a gente não tem a oportunidade de estar ao vivo diante de obras tão importantes para a própria história da humanidade. Você elencaria para a gente umas 3 obras assim que você acha que são bacanas, que movimentam as pessoas ou que as pessoas têm uma reação X por conta da obra? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque de fato é um recorte muito grande. E a procura pelos nomes mais famosos, ela é mais comum, né? Ela é mais recorrente. Então as pessoas geralmente vêm aqui para ver o Van Gogh, o Picasso, o Modigliani, o Portinari. São nomes de peso, né? São nomes mais famosos e que eles sempre aparecem assim como figura carimbada nessa exposição. Mas que eu também gostaria de ressaltar vários outros nomes, como o Arthur Timóteo, que foi o primeiro artista brasileiro negro a se formar na Academia Imperial de Belas Artes. Então a gente tem uma produção muito boa também. O Brasil tem uma produção artística muito bacana, tão boa quanto do Van Gogh, por exemplo.
exposição se divide por núcleos. Como é que eles funcionam? Isso. Então, cada núcleo ele sugere uma temática, uma série de leituras que a gente pode fazer diante dessas obras. O núcleo das presenças, ele fala da presença religiosa, da presença do transcendente dentro da nossa cultura enquanto ser humano. Então, a gente tem a relação de pinturas religiosas italianas, por exemplo, do Renascimento. A gente também tem as esculturas da Nigéria, que são os ibejis, que também traz uma outra conotação, né, de misticismo. A cultura iorubá, que fala na força dos gêmeos. Passando desse núcleo das presenças, a gente tem o núcleo dos retratos. Passando para o retrato, a gente consegue entender melhor essa noção de ego, essa noção de querer se eternizar através do tempo. Talvez uma das figuras que mais fique próxima a nós é essa que aqui está. É uma figura pré-colombiana, provavelmente ela foi moldada entre o século XI e XV. E o interessante é que ela traz um corpo muito parecido com o que nós temos aqui nas redondezas dessa região do mundo. Essa obra é bastante importante para nós brasileiros porque muito se fala em arte pré-colombiana. E muito se fala também em arte brasileira sobre a arte que veio da Europa para o Brasil. Nós temos, vindo da Europa, uma arte totalmente voltada para o academicismo, para os clássicos, né, gregos, com toda uma proporção do corpo humano, enquanto que aqui vivia uma população cujo corpo era moldado de acordo com a identidade daquela população local, de acordo com a individualidade, subjetividade de quem moldava aquela imagem. Então, talvez isso daqui seja muito mais evoluído do que a gente veja na exposição toda. Essa obra é uma obra bastante intrigante, né? Nós temos aqui o Perúgino, que faz São Sebastião, e ela é de uma beleza assim, muito diferente, porque nós estamos falando do período do Renascimento, né? Nós temos ali uma obra que traz um equilíbrio simétrico perfeito. Nós vemos ali nas pilastras, inclusive, figuras que são duplas, quase que nos mostrando opostos complementares. Yin e Yang, ânimos e ânima, homem e mulher, não é? Nós vemos um corpo onde o tronco também é maior, as pernas também são menores. É um corpo tanto masculino quanto feminino, é um corpo que não tem pelos. Nós vemos um rosto que tem uma configuração de um rosto bastante quadrado, mas o queixo é um queixo feminino, delicado. É quase que a representação do divino, que não tem sexo. Ela é tão impactante porque deixa uma pergunta no ar. Por que essa androgenia na igreja daquela época? Essa obra marca um momento bastante interessante na mudança de perspectiva em relação não somente às técnicas, mas em relação à subjetividade de cada um, tanto do autor quanto do observador. Nós vamos observar ao fundo da pintura quase que um traço impressionista, onde o efeito linear da figura desaparece em benefício de uma quantidade bastante consistente de manchas que faz com que o observador, à distância, consiga fazer uma leitura ótica da natureza. O cavalo olha numa direção, enquanto que a personagem olha em outra direção. Nós não entendemos o porquê de um olhar tão diferente, tão intenso para o observador. Na mão direita, a amazona tem um objeto que ela utiliza para comandar o cavalo. E o interessante é que logo acima da mão existe uma sombra de uma outra mão que foi pintada ali com o mesmo objeto. Os impressionistas, eles tirariam esse efeito linear da imagem, pintando mais a moda do fundo, do segundo plano, do que a moda do primeiro plano. Então isso traz uma nova perspectiva, a visão artística, o fazer artístico. Nos tempos atuais, por que estudar a história da arte? É por meio da história da arte que nós temos o registro mais antigo do fazer humano. É na arte que nós temos liberdade. E a liberdade é tanta
que ela se torna muito importante para que o ser humano faça comparações, para que o ser humano se divirta, para que o ser humano reflita sobre a vida, reflita sobre Deus. Você acha que o estudo da história da arte seria importante, por exemplo, na formação de um advogado, de um engenheiro, que são profissões que passam longe, de alguma forma, da questão estética? Imprescindível. Por que imprescindível? Porque quando você entra em estado de produzir arte ou em estado de expressão, você entra num momento de autoanálise que você passa a se conhecer. É só assim que você tem contato com a sua individualidade, com o seu ser, com a sua subjetividade. A arte faz isso por nós. A exposição Entre Nós fica no CCBB até o dia 18 de setembro. Que tal levar o seu pai ou seu filho para passear nesse dia tão especial? Aproveite o domingo. Na semana que vem a gente se encontra aqui na Band. Até lá!